Olá, bem-vindos a essa aula. Eu sou Ana Laura Rodrigues, professora de pintura, e hoje estou aqui para dar uma aula para vocês junto com a Acrylex dessa toalha para você deixar a sua casa com cara nova agora no final de ano. Olha só, um pássaro cardeal aqui numa guirlanda bem bonita. Usando tintas Acrylex própria para tecido e outros produtos maravilhosos que eu vou ensinar passo a passo nessa aula. Vou explicar tudo para vocês. Você que não tem experiência, acompanhe essa aula que você pode pintar também. Aqui eu fiz a pintura numa toalha de rosto. Se você quiser fazer em pano de copa, é só você dar um limite usando algum stencil ou uma própria fita crepe, que aí o resultado vai ficar mais estreito. Mas vai dar criatividade de vocês de usar o risco e adaptar em outras coisas também. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro você vai precisar de uma tábua para você esticar a sua toalha aqui. E ela precisa estar com uma cola. Essa cola é da Acrylex, cola permanente. Eu vou passar um pouquinho para vocês verem como que é. Ela já tem, que eu já passei, já está grudando, mas você vai pegar um pincel velho ou então um cartão velho, coloca a cola e aí você espalha com esse cartão. Ou então vem aqui com o pincel e aí você coloca alguns pontos com a cola e espalha bem, tá? Só toma cuidado em não exagerar, é só um pouquinho mesmo. Ó, viu que tá grudando, deixa secar alguns minutos e já vem com a sua toalha. Você vai ter seu risco e você vai precisar de um papel carbono. Você vai deixar esse lado brilhante para cima e o lado fosco para baixo. Agora eu transfiro o meu risco lá para a toalha usando uma caneta, um lápis. Eu gosto de usar caneta sem tinta, assim não altera o risco do meu papel. Depois de transferir o risco, agora sim, hora de começar. Deixa eu falar sobre as cores que nós vamos usar. Todas linha de tinta da Acrylex. Depois eu vou falar de uma cor aqui diferente, que é uma linha metálica. Mas essas daqui, ó, são próprias para tecido. Eu vou usar cerâmica, sépia, ocre ouro para o tronco. Vou usar nas folhas verde pistache, verde musgo, verde pântano. E vou usar também na flor e no pássaro coral, vermelho vivo, púrpura, vinho, preto e essa linha que é o vermelho fluorescente. Esse daqui, ele vai deixar a sua pintura mais viva, mais bonita. E agora para o Natal você vai usar bastante. Vou usar também o branco clássico para fazer a luz em toda a pintura. Vou usar também esses dois produtos aliado com a tinta para auxiliar na sua pintura, deixar a pintura mais suave, retardar a secagem, pode usar junto. Esse daqui chama diluente para tecido, da marca Acrylex. Você vai usar todo momento na pintura. E esse daqui você vai auxiliar na hora de fazer galhos, pinturas mais suaves. Esse daqui é uma linha de Fashion Colors, Aquarela Silk. É uma tinta usada para pintura em seda, camiseta, roupa, customização e ela não sai, tá bom, gente? Todos esses produtos eu estou usando para tecido. Então vamos lá, você vai fazer uma misturinha com os dois também. Caso você quiser um tom mais claro, você vai colocar aqui o diluente e umas gotinhas do Aquarela Silk. Pode ser a mesma proporção, tá? 5 gotas do diluente e 5 gotas do Aquarela Silk. E essa misturinha eu vou usar aqui para o tronco. Lembrando que a guirlanda, ela pode secar e aí você vem com uma segunda demão. Você vai passar mais ocre ouro se acaso ficar muito fraquinho. O tecido chupa a tinta e pode acontecer de ficar mais apagada. Aí a gente trabalha uma segunda demão. Essa tinta Acrylex, ela tem uma linha enorme de cores e aí você pode ir substituindo também. Por exemplo, se você não tem ocre ouro, você pode usar por siena natural ou até mesmo mostarda, combina aqui também nessas combinações. Pode começar com o cerâmica e auxilia passando aquela misturinha, ó. Você vai deixar mais solta a sua tinta, vai melhorar para espalhar. Só cuidado, não vir muito perto do risco. Aqui você
limpa o pincel, lembrando que essa tinta é solúvel em água, então pode até lavar o pincel e limpa para começar de novo. Ó, pincel lixado, esses aqui do Cabo Amarelo, de cerda natural, tá? Você vai pegar agora a sépia, bem no cantinho, perto da folha, contorna e vem subindo, invadindo aqui o cerâmica, ó, fazendo risquinhos mesmo. A mesma coisa aqui, no lado de cima, você vem de cima para baixo, fazendo uns risquinhos. Um pincel muito bom é esse daqui também, que é de cerda macia. E aí você pode fazer os cantos e até algum contorno também, como dessas frutinhas aqui, ó, que são os azevinhos. Com o próprio sépia, você vai puxar como se fosse um galho bem no meio. Limpa o pincel. E agora vai aparecer o ocre ouro. O ocre, você pode iluminar um pouquinho no meio. Jogando o pincel, ó, pra lá e pra cá, bem suave. E para dar mais o ar, né, de uma guirlanda, você pode fazer um risco no meio, como se fosse um galho saindo daqui. Isso teria que ser à mão livre, ó. Atravessando todo esse galho maior. Aí você vem com o ocre ouro, certo? Pode pegar um pouquinho do cerâmica e fazer mais risquinhos aqui pro lado de baixo. E isso você vai repetir do outro lado. Ó, o legal também é você tirar alguns galhos aqui para fora. Fica mais natural. E é você, a mão livre, que pode fazer isso. Bem suave, de leve, nada muito grosso. Agora eu tô usando sépia. Pronto. É só repetir isso do outro lado. Aqui já fiz a base. E aí eu venho com um outro galho à mão livre, ultrapassando de um lado para o outro. Isso daqui você precisa ficar com a mão mais leve, tá bom? Só lembrando. Ó, passou, pode jogar mais ocre ouro em cima de outros galhos para clarear. Seria a luz aqui também. Vamos lá pintar folha. Você que nunca pintou nenhuma folha, ou você está acostumada lá pintar bichinhos, aqui é uma outra experiência. Vai no passo a passo, começando pela cor mais clara, e aí você vai fazendo um degradê. Gente, mas olha, o que não pode esquecer é do diluente para tecido. Esse daqui ajuda bastante a deixar a sua pintura mais suave e na hora da pintura a espalhar, tá bom? Sem ele vai ficar um pouco mais difícil. Cores da folha: pistache, verde musgo, pântano e branco. E eu vou começar com esse verde mais claro. Lembra do diluente, deixa ele do seu lado, numa bandejinha, em qualquer lugar para você sempre pegar, tá bom? Outro detalhe que eu estou esquecendo. Gente, coloca uma fita crepe, ó, na barra da sua toalha aqui, para não ter perigo de manchar. Então, protegeu, ok. Começa com o pistache. Mas na ponta da folha, essa daqui ela é bem recortada, tem umas pontas aqui para fora. Olha o desenho que ela faz. Então, obedece bem certinho esse desenho, tá? Bem cara de folha aí de Natal, né? Que é a... Aqui a gente fala bico de papagaio. Cada lugar pode mudar, mas esse tipo de folha, né, de flor, bico de papagaio. Então, pistache,
E agora volta com o musgo. Olha o musgo aqui, ó, na outra ponta. Faz o recorte. Aqui pode chegar até embaixo. Na hora que você vai mesclar uma cor na outra, lembra de fazer um movimento circular para não deixar uma cor dividida, deixar as duas cores mais assim uniforme. Aqui pode se empolgar aí. Bastante musgo. Fechou. Já pode fazer a pontinha aqui desse lado. Subiu pouca coisa, tá? Uma folha que você usou praticamente duas cores. Agora é que vem o pântano para você ir trabalhando, escurecendo mais. Eu vou pegar o pincel macio, porque eu já tenho a minha tinta, está úmida. E não espere secar, já vai trabalhando com o pântano, tá bom? Agora você vem nessa ponta de cima, arrasta aqui para baixo, de novo, pega o diluente, ó, pincel com diluente, com a misturinha, e aí desliza, solta mais esse verde pântano. Ó o pincel macio fazendo um recorte bem bonito da folha. De novo, pântano. Agora vai fazer a nervurinha. Pode apoiar a mão aqui, ó. E aí você traça um risco bem no meio. Pra lá e pra cá até preencher. Só não precisa chegar até muito final. Aqui eu já venho deixando mais suave. A partir disso, pegou só a pontinha, eu posso fazer 3 risquinhos do outro lado. Passo o pincel em cima para soltar esse verde pântano, para não ficar muito pesado. Volta com verde pistache entre essas marquinhas. Soltou, sempre passando o pincel em cima. Chega a vez do branco. Olha o branco em cima do pistache. Volta a pistache. Cuidado, tá, gente? O branco, às vezes, você pode exagerar. E ele é uma luz, é para ele ficar suave. Soltando, pode vir desse outro lado. Começa a mesclar. Aqui desse lado, eu não vou jogar muito branco, tá? Ó, coloquei o pistache, um pouquinho do musgo. Bem bonito, bem bonito. Ó. Ok, só lembra de deixar essa ponta fininha e bonita, tá bom? Não vai deixar aquela ponta solta de qualquer jeito. Se precisar, pega até um pincel filete e refaz ela. A mesma coisa você vai repetir nas outras folhas, só lembrando que vai ter parte que pode ficar mais escura, outra mais clara. Só lembrando que tem 3 pétalas aqui que são das flores, tá? Como se tivesse uma flor de Natal aqui pela metade. E tem uma folha atrás do passarinho. Então, a gente vai fazer essa folha desviando aqui do próprio passarinho e vindo aqui para baixo, tá bom? Mesmo passo a passo, tomando cuidado com esse risco. A parte de cima inteira pistache. Aqui eu comecei pistache, musgo. E a outra parte pode vir com pântano até encostar na beirada da toalha, tá? Aí você mescla um pouquinho dos dois e aí só aguarda, né, para fazer a nervurinha. Lembrando que a nervurinha vai subir um pedacinho aqui em cima também. Ajuda com o musgo para não ficar tão escuro também, senão pesa a mão aí, principalmente das meninas que já gostam de escurecer
a pintura e depois sofre para tentar clarear. Então, vamos aos poucos. Um pouquinho aqui em cima, ó, com pincel sujo mesmo. Troca pincel macio. Você vai pegar um pouquinho do pântano e já vem com a nervurinha. Suave. 1, 2 risquinhos, não precisa mais lá em cima. E só com verde musgo, aqui não é verde pistache. Aqui não precisa do branco, tá? Só o pistache para fazer um pouquinho de luz. E para finalizar, agora a gente faz a flor e o pássaro, que vai dar o tchan na nossa pintura, né? Vai dar o colorido aí, vai ficar bem bonito. Agora, para flor, vou usar vermelho vivo, púrpura, vinho. Se você tiver a berinjela, ok. Se você não tiver, pode ser um pouquinho só do preto. Combinado? Eu vou deixar ele para depois. Por enquanto, o principal é esse daqui. Começa com o vivo, passando lá da ponta. O formato vai lembrar a folha também. Então, começa do mais claro, vem aqui para baixo. Aqui, você vai dividir em duas. Tá vendo que tem uma nervurinha? De um lado, você vai deixar bem claro com o vermelho vivo. É tanto verde, vermelho, mas vamos lá, ó. Só uma metade, puxa um pouquinho aqui para esse lado. Agora, púrpura. Pode vir até o final. Pouquinho do vermelho para dar um acabamento. Chegando aqui, que o espaço é pequeno, ó, para fazer essa parte, essa profundidade, aí sim, vem com um pouquinho do vinho, lá na parte de baixo, bem no contorno. Pode ser dos dois lados, tá? Bem suave. Esse vinho, ele vai subir até mais aqui em cima. E aí, você puxa, lembra do pântano na folha? Aqui você vem com o vinho, para ficar uma marquinha. Lembrando, é suave, tá? Nada muito carregado. Volta agora um pouquinho do berinjela. Pode suavizar. Tem outras flores que vai ter mais informação, mais nervurinhas. Aqui eu tô tentando resumir para vocês, tá? Para ficar uma pintura mais rápida também. Vou fazer 2 riscos de verde, de vermelho vivo. 2 risquinhos aqui. E aí, você já vai ter um formato da flor. Eu vou repetir o mesmo passo a passo. A mesma coisa, dividir vivo e púrpura e o vinho para fazer uma nervurinha. Escurecendo mais de um lado. Pode usar o berinjela, mas com cautela, porque ele é muito escuro. Para fazer um acabamento na ponta das folhas, coloca um pouquinho do vinho aqui no prato, diluente. E aí, você volta
e faz apenas um risquinho. Assim como eu fiz aqui também, tá bom? Vamos lá? Vamos pro pássaro agora. Agora, pro pássaro, coral, vermelho vivo, púrpura, vinho e o preto, tá? Vou fazer alguns detalhes. Você pode começar com o coral. Um pouco do coral, bem no meio. Aí você volta com vermelho vivo. Se acaso, Ana, me empolguei, acabei cobrindo tudo o coral, né? Depois a gente volta, tá? É só para marcar onde vai fazer o ponto de luz. Então, aqui, vivo. Pode vir mais para trás. Aí, sim, já vai aparecer o púrpura. Bem embaixo da asa, vem o mais escuro. No final, volta a aparecer vermelho vivo. Ainda nessa parte, pincel macio, um pouco do vinho, escurece e um pouquinho do preto. Peraí, deixa eu avançar com esse vinho mais aqui pra frente. Vamos continuar agora aqui, ó. Na parte do rabinho, você vem com vermelho vivo da parte de baixo e espalha para cima. Pode vir nos 4, né? Agora, um pouquinho do púrpura, daquele pedaço para baixo. Se precisar, volta com o pincel macio, encontrando as duas partes. O pincel macio vai ser legal porque você já vai trazer bem na marca do lápis. Pode até vir com o próprio vinho em cima da marquinha do lápis. Agora, preto. Pode escurecer mais ainda. Vermelho vivo. Retoque, tá? Vamos lá, mais uma parte. Lá na cabeça dele tem um pouco do coral, vermelho vivo em volta. Ó, só que atenção, na hora que você for puxar aqui pra fora, tenta puxar já em formato de risquinho, tá? Deixa suave. Vem com esse vermelho vivo, agora pode preencher a maior parte. Por enquanto, pode esperar esse vermelho vivo, aí você pula já aqui para a parte de baixo. Aqui eu já venho com púrpura. Pega o diluente, pode passar para ajudar a espalhar um pouco. Lembra que é só um fundo, tá? Não vou ficar fazendo acabamento agora. Volta de novo essa terceira parte, ó. Primeira, segunda, terceira. Volta com vermelho vivo.
Por último, repete o púrpura. Tá. Ana, já tenho o meu pássaro preenchido. Calma que é só uma base. Agora é que eu volto o pincel macio, volto com vinho. Vou pegar na pontinha do pincel, vou fazer um zigue-zague aqui e vou levar aqui pra cima. Agora eu venho com um pouquinho de água ou então o Fashion Colors. Ó, lembra que eu falei? Vamos deixar traços mais fininhos, ajuda a diluir a tinta. Você vai colocar vinho, um pouquinho do preto ou berinjela, faz uma misturinha. Essa misturinha você vai fazer risquinhos aqui. Agora um pouquinho do coral e um pouquinho do branco também. Faz uma misturinha no prato, só para formar uma luz aqui no meio. Não precisa em tudo. Em algumas partes. Passou, parou. Chega já. Tá bom, você pode voltar com vermelho vivo agora em cima. Ajuda a fazer um pouquinho de luz. Essa mesma misturinha branco e coral, aqui aonde já foi passado, pouquinha tinta. Aqui vai saindo para fora. Volta com púrpura para fazer um tom mais escuro aqui para trás. Dilui também o vermelho vivo para fazer o detalhe agora, que é o vermelho vivo, ele vem definindo mais as peninhas aqui, ó. Esse que é o charme do cardeal, né? É essa pena aqui bem bonita. Voltei com o coral, um pouquinho só do branco. Em volta do olho. Pronto. Esse pedacinho aqui na frente, você pode preencher inteiro com preto. Pode.
pode aproveitar, já preenche o olho, tá? A parte do bico, pode colocar branco. Vou auxiliar aqui com diluente. Diluente e branco. Pega um pincel redondo, ou então, ó, vou usar esse daqui que é um pouco maior, 425 da Condor. E aí, como ele é um pouco mais grosso, você pode mesclar, né? Passar o vermelho e espalhar. No caso, passo o vermelho, com esse pincel mesmo, vai espalhando aqui pra cima. Agora, o vermelho vem na ponta. Certo? Vermelho, vivo e branco. Pro bico dele. Ah, cobriu muito de branco, ó, só volta pra retocar. E o olho pra separar, né? Volta, sempre dilui o branco, pega um pouquinho de água, bem devagar, de leve, ó. Aí você passa aqui em volta, né? Você faz uma bolinha branca. Volta com um pouquinho, uma manchinha de branco ali em cima. Ai, que fofo! Vamos soltar um pouquinho desse preto, imitando umas penas, ó. Sempre dilui, vai usar o pincel filete, dilui a tinta. Pode puxar o preto um pouquinho em cima do vermelho, tá? Invadindo ali. O legal, gente, é você trabalhar bem esses detalhes, tá? Deixa a pintura mais realista, fica mais bonito. E agora eu vou fazer o galho para fazer o pezinho dele. Pode vir sépia. Nesse primeiro momento, esquece um pouco do pé, só faz o galho mesmo. Sépia misturado com diluente. E agora a perninha pode fazer com o próprio sépia, só que o que vai diferenciar é que nós vamos usar branco. Um pouquinho do branco. O dedinho vem aqui e na frente. Pode pegar um pouquinho do preto para fazer como se fosse a unha aqui e aqui.
Agora as bolinhas, que são aquelas frutinhas da árvore do azevinho, você vai preencher com vermelho vivo. Pode preencher algumas, por exemplo, inteira vermelho vivo, essa daqui, por exemplo. A de trás, inteira púrpura. É só você girar o pincel ou usar um stencil de bolinha, também dá certo, tá? Ó, gira o pincel, é só preencher. A outra aqui também com púrpura. E agora, eu venho dessa daqui que ficou mais clara, eu vou passar só um lado púrpura. Um pouquinho do vinho. Limpo o pincel e um pouquinho do branco. Tá? A outra aqui, eu vou passar um lado só com vermelho vivo, que ela já está toda com púrpura, um pouquinho do coral. E aí, com o pincel filete ou pincel redondo, você pode dar um toque de branco. Uma vai ficar um pouco mais clara, as outras vai ficar mais escura, mas também vai ter esse brilhinho. Você pode repetir esse processo nas outras também. E agora, para fazer esse galho, né? Você vai usar verde musgo, um pouquinho da mistura com o diluente, aquarela silk. E aí, você vem com a tinta misturada, faz um galho, tá? E aí pode puxar aqui pro lado. Não é fiozinho, você pode puxar a tinta mesmo, ó. Conforme vem aqui na ponta, vai ficando mais suave, uma camada mais fina de tinta. Não tenha medo, pode fazer, ó, com a tinta mesmo. Só cuidado também não se empolgar, não deixar ele muito grande. Um vai e vem com o pincel. Se não tiver diluído, não dá o mesmo efeito, tá? Ó, uma mistura de aquarela, diluente e o verde musgo. Agora, você vem com o verde pântano, bem no meio. Certo? E finaliza com verde pistache. Pistache não precisa diluir. Pode pegar da tampinha. Vem aqui. E acrescenta mais alguns. Agora pode vir de fora para dentro, para ele aparecer mais. Prontinho, aula terminada. Olha só que legal que fica, gente. Para você que quer aprender uma habilidade nova, a pintura em tecido é apaixonante. Eu super indico. Se você não me conhece e quer me seguir no Instagram, o arroba é esse daqui. Me segue lá que eu dou dicas diariamente também. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!